E aí pessoal, tudo bem com vocês? Semana passada eu fiz um vídeo sobre a prisão do Daniel, um vídeo que deu bastante visualização aqui pra média do meu canal, e também deu muita discussão, muito pano pra manga e muitos argumentos contrários ao que eu defendi naquele vídeo. Então hoje, depois de refletir um pouco melhor, depois de ouvir outros pontos de vista, vários outros argumentos, e também de dar uma estudada em alguns aspectos que me veio à cabeça, eu resolvi aqui fazer um vídeo contrapondo, que é um raciocínio que eu não encontrei exatamente igual em nenhum dos artigos, mas que eu pude beber de diversas fontes e construir ele. Mas antes eu quero trazer aqui dois recadinhos rápidos pra vocês. Eu gravei um vídeo essa semana e olha, gente, eu gostei muito desse vídeo lá pro canal da Jana Viscardi sobre simplificação da linguagem jurídica. A Jana, ela é mestre e doutora em linguística lá pela Unicamp e ela tem um canal aqui maravilhoso no YouTube, onde ela faz análise de discursos, de manchetes, de propagandas, enfim. É um canal excelente, é um canal que vale muito a pena conhecer e eu tive o grande prazer, a grande honra de invadir o canal dela e publicar um vídeo meu lá. Segundo recado, o André Jacobino, nosso queridíssimo André lá do canal A Nova Máquina do Tempo, está lançando um curso muito interessante, inclusive com a emissão de certificados, sobre como ler Pierre Bourdieu. Lembrando que o André, ele é mestre e doutor lá pela Universidade Federal da Bahia. E Bourdieu é um filósofo e sociólogo francês, dos pensadores mais marcantes do século passado, e todas as informações sobre esse curso você vai encontrar linkado aqui no comentário fixado. Dito isso, vamos voltar pro nosso vídeo. Como eu disse, e eu fiz isso no vídeo passado, eu fiz uma análise legal trazendo todos os textos legais, textos da Constituição, textos do Código de Processo Penal, textos da Lei de Segurança Nacional, mostrando sobre por que, do ponto de vista da leitura dessas letras de lei, a prisão foi inconstitucional, foi ilegal. Sobre isso, eu não tenho nenhuma alteração, nenhuma reforma a fazer, eu inclusive reitero os termos que eu disse lá, sob a ótica da letra crua da lei. Porque eu continuo acreditando, mesmo com todos os argumentos de algumas pessoas que vieram aqui comentar, que não era uma situação de flagrante, porque o flagrante é quando você está cometendo o crime, você tem que olhar para o verbo núcleo do crime, no caso seria ofender, difamar, e isso acontece no momento da publicação. E segundo que ele usou um raciocínio balão para aplicar lá as questões que autorizam a prisão preventiva, e quando estão presentes esses requisitos você não pode dar a fiança, para dizer que era inafiançável. Se você não assistiu o vídeo passado, eu recomendo que você assista aquele vídeo antes para entender isso que eu tô falando aqui, porque eu não vou perder meu tempo de novo explicando os argumentos que eu usei lá naquele vídeo. Só que sem fugir do direito e sem contradizer o que eu falei na visão passada, eu preciso falar para vocês que o direito, ele não é somente normas escritas. Além das normas escritas, nós temos também a doutrina, nós temos princípios, nós temos os costumes e nós temos os princípios gerais do direito, que funcionam inclusive até como fontes do direito, fontes essas que vão preencher as lacunas ou que podem até mesmo gerar decisões que muitas vezes são contrárias à letra da lei. Para você ter uma ideia, é muito comum você ter decisões que, por exemplo, contrariam ou vão contrários à letra crua da lei com base nesses princípios. E um exemplo que eu posso usar rapidamente aqui, sem precisar ficar pesquisando a fundo e sem precisar ficar me aprofundando, é que a própria legislação, por exemplo, ela cria mecanismos de controle de constitucionalidade em que determinada decisão ela vai deixar de usar aquela legislação porque aquela legislação ela é inconstitucional, ainda que não tenha sido declarado inconstitucional pelo STF. Ou seja, os tribunais, eles têm uma possibilidade, sim, de muitas vezes decidir contra a letra da lei. Isso, claro, em algumas situações bem específicas. E se você tem aquele amigo bolsominion chato que está dizendo que o STF está rasgando a Constituição e que o Senado ou que a Câmara está se acovardando diante dessa prisão, eu recomendo que você pergunte se esse seu amigo bolsominion também fez essas críticas, também questionou a decisão do STF e o Senado Federal, quando então o senador do PT, Delcídio Amaral, foi preso com a mesma fundamentação, com o mesmo balão sobre essa questão da inafiançabilidade, usando lá os requisitos da prisão preventiva. Eu duvido. Aliás, começando por isso, nós tivemos nessa primeira prisão, nessa primeira situação em que o Delcídio foi preso, algo que a gente pode chamar como precedente, que é uma decisão isolada que criou um entendimento que foi contrário à lei. Como as decisões, como os precedentes, como a jurisprudência também integra o direito, nós podemos falar que, bom, por mais que seja contrário à letra seca da lei, nós já tivemos ali uma aplicação dessa lei que serviu e foi novamente usado como fonte para se tomar uma decisão parecida, ou seja, há um critério de coerência. Mas como eu estava dizendo, nós temos diversos princípios que estão às vezes escritos e às vezes não estão escritos na letra da lei. Um princípio que a gente pode usar, por exemplo, que está escrito, que está previsto na lei, é o indúbio pro réu, que é na dúvida você vai julgar a favor do réu. Esse princípio, mesmo que ele não tivesse esculpido em nenhum artigo de lei, ele faria parte dos princípios que regem o ordenamento jurídico, porque ele deriva de uma lógica, de um valor ético de que você não pode, na dúvida,
culpar uma pessoa que pode ser inocente. Outro princípio geral do direito também é o caso do abuso do direito, que é você abusar de um direito usando algo que você teria direito de usar, mas você está usando para outras finalidades, como por exemplo, atingir alguém. O lawfare, por exemplo, é um caso de abuso do direito e foi praticado assim, a rodo dentro da Lava Jato. O abuso do direito, ele também está previsto lá no Código Civil, no artigo 187. Mas nós temos outros princípios que, por exemplo, não estão expressamente previstos na lei, que é o caso, por exemplo, do que eu falei no meu vídeo passado, no meu vídeo sobre como o juiz calcula a pena, que é o princípio do bis in idem. E aí eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo sobre o caso do Nardoni lá, que eu fiz para calcular a pena de qualquer sentença, né? Como que ele vai aplicar, como que ele vai chegar ao quantum da pena, para vocês entenderem melhor sobre esse princípio do bis in idem. Outro princípio que também deriva da própria lógica do direito e da própria filosofia do direito é o princípio da legítima defesa. Beleza, mas o princípio da legítima defesa, ele tá esculpido na lei, ele tá lá no Código Penal sendo previsto expressamente. Mas ainda que ele não tivesse previsto, seria plenamente justo, seria plenamente aplicável esse princípio para você absolver as pessoas. Segundo Hegel, por exemplo, o direito não pode permitir agressões injustas. Ou seja, se o direito fosse punir alguém que age em legítima defesa, nós não estaríamos falando de direito, porque seria ratificar a injustiça encarnada num ato praticado por terceiro. E segundo também porque existe um princípio, o princípio da autoproteção, da autodefesa ou da defesa de terceiros, né? Sempre que eu falar legítima defesa, eu tô falando tanto da autoproteção quanto a proteção de terceiros, porque existe tanto a legítima defesa de si, quanto a legítima defesa de terceiros. Então nós temos também esse segundo ponto de vista, que é o da autodefesa ou da defesa de terceiros, que ele é muitas vezes uma reação instintiva, sobre a qual você não tem como impedir. As pessoas lutam para sobreviver e elas vão lutar para sobreviver se elas estiverem numa situação em que elas estejam correndo risco de vida, e você não pode punir ou cercear as pessoas por praticarem esse seu direito. Beleza, então isso significa que quando eu pratico um crime que está previsto na lei, tá lá, por exemplo, matar alguém, mas eu matei essa pessoa em legítima defesa, não vai ser crime? Bom, aí eu tenho um vídeo velho, um vídeo meio vergonha alheia, que eu, sabe, não explico mais ou menos o conceito de vídeo, tá na hora de regravar, então nem vão lá ver esse vídeo, mas eu vou só explicar rapidamente aqui. Vamos ver nos analytics depois se a tal da psicologia reversa funciona mesmo. Para que você tenha realmente um crime, não adianta você praticar só uma conduta que esteja escrita. Você precisa praticar essa conduta de uma forma antijurídica. Porque existem algumas situações em que você pode cometer o crime, você pode matar alguém, mas que essa situação vai ser considerada jurídica. Que é, por exemplo, o estado de necessidade, que é você agir, por exemplo, no exercício regular de um direito, e é o caso também da legítima defesa. Então, beleza, eu pratico algo que é considerado ilegal, mas ele é jurídico. Ou seja, ele é válido. Mas isso está lá no Código Penal, isso é uma questão muito técnica do direito penal, não é? Não. Como ele é um princípio, ele acaba permeando todo o direito. E você vai encontrar isso, inclusive, dentro do Código Civil. Porque toda vez que você pratica uma ilicitude no campo civil, você tem o dever de indenizar uma pessoa. Mas uma das excludentes de ilicitude no direito civil também é, e está lá no artigo 188 do Código Civil, a legítima defesa. Então, por exemplo, tem alguma coisa acontecendo, alguém tá morrendo dentro do carro, uma criança tá chorando, e você quebra o vidro do carro para salvar aquela criança, aqueles danos de natureza civil que você fez sobre o patrimônio de uma outra pessoa, você não vai precisar indenizar, porque você agiu ali em legítima defesa de terceiro. Então nós temos isso no direito penal, no direito civil, mas também no direito administrativo. Um servidor público federal, por exemplo, que agredir outro servidor público ou mesmo um particular, ele também pode ser demitido, né, por meio de um processo administrativo disciplinar, exceto se ele agir em legítima defesa. E a gente pode abrir o leque da legítima defesa para outras situações que são previstas em lei, mas que decorrem muitas vezes dessas situações que são imprevisíveis, causas fortuitos ou causas de força maior, que é, por exemplo, quando você declara o estado de calamidade, o estado de emergência, que você pode até mesmo suprimir algumas fases, você pode até pular, por exemplo, um processo de licitação para atender uma necessidade de algo que é urgente, ou seja, você vai ter a possibilidade de agir contrário ao que determina a lei no direito administrativo, porque você está amparado por uma situação que é extraordinária. Tudo isso que eu tô falando, eu quero que vocês vão guardando, porque a gente vai depois fazer uma junção de todos esses elementos. Aliás, eu já vivo dizendo, e já disse mais de uma vez, que o direito ele é uma coisa una, o direito é uma entidade só. O direito é como se fosse a força em Star Wars, em que as normas, todas as normas seriam como se fossem os seres vivos, e os princípios seriam como se fossem os midi-chlorians. Tá, você nunca assistiu Star Wars, então eu vou ter que pensar numa outra analogia. Quer saber de uma coisa? Se você nunca assistiu Star Wars, assista. Eu não vou fazer outra analogia não, você que lute. Então, sobre esse aspecto da unidade, nós precisamos dizer também que o nosso direito, ele também reconhece muitos dos princípios, tanto para as pessoas naturais quanto para as pessoas jurídicas. E é por
por isso que as pessoas jurídicas, elas têm, por força de um entendimento legal, por força desses princípios e normas constitucionais, vários atributos que são da pessoa natural, como, por exemplo, o direito à honra objetiva. Por exemplo, se você ofender a imagem, se você caluniar, se você difamar uma empresa, essa empresa ela tem o direito de ser indenizada civilmente pelos danos à sua honra. Mais do que isso, atualmente as empresas elas podem sofrer tanto sanções de natureza civil quanto sanções também de natureza penal. Sim, pessoas jurídicas podem sofrer penas restritivas de direito penal, como multas, como por exemplo sofrer suspensões das suas atividades ou mesmo ser fechadas. Tá, mas daí você vai falar, mas isso pode acontecer também numa ação civil de falência, então isso não é tecnicamente penal. É penal, é restritiva de direito, ela tem outra natureza, e se você olha para sanções apenas, você acaba cometendo um equívoco muito grande, porque eu posso pegar uma sanção civil que culmina numa pena de prisão. Quer um exemplo? Não pague a pensão alimentícia de seus filhos que você vai entender o que eu tô falando. Tá, beleza, chega de enrolação, você já falou um monte. Vamos lá. Será que o STF, que é uma instituição diante de inúmeras agressões, diante de inúmeras intolerâncias, e aí a gente precisa trazer para conta o paradoxo de Popper, ou seja, a tolerância plena pode levar a um estado de intolerância absoluta. Então, pensando dessa forma, o STF sendo agredido injustamente, ninguém defendendo ele, o procurador-geral, que é o grande culpado disso tudo, na mais pura inércia. E mais do que isso, o STF não agindo só na sua defesa, agindo inclusive em defesa da democracia e do regime jurídico, porque nós temos também um princípio, nós temos também um bem jurídico, um valor que é maior do que tudo, que é o nosso Estado democrático de direito. Nós vivemos numa democracia em que nós podemos alterar a Constituição, nós podemos fazer diversas mudanças legais, mas tudo dentro de um Estado democrático de direito, porque se nós perdermos a democracia, aí nós estamos falando de um regime ditatorial, nós estamos falando de um rompimento da ordem legal. Será que é justo nós deixarmos o nosso Estado democrático de direito, nós deixarmos as instituições serem agredidas de forma vil, de forma covarde, de forma bruta, sem que elas possam se defender, ainda que essa defesa implique em praticar alguns atos que são vistos como ilegais, que é, por exemplo, quando você mata alguém em estado de legítima defesa. Você matar alguém é crime, é ilegal, mas se você age em legítima defesa, essa ilegalidade desaparece. É justo então proibir a autodefesa e a defesa da democracia? Isso porque dentro do princípio da legítima defesa nós temos uma vedação dos excessos. Você, quando está agindo em legítima defesa, você não pode usar a sua legítima defesa para matar uma pessoa quando você não precisava mais. A pessoa vem, você conseguiu imobilizar aquela pessoa está totalmente incapaz de te fazer mais mal. Aí você mata ela, você está cometendo um excesso na legítima defesa. O STF, nesse caso, está agindo dentro de um processo legal, sem tortura, sem desrespeitar os direitos humanos, sem agredir fisicamente, respeitando a dignidade da pessoa humana do preso, que é sim uma pessoa que cometeu crimes e que está inflando uma situação e que está contribuindo com um status que pode levar ao caos e que pode levar, inclusive, à queda da democracia. Vocês já ouviram falar do padrão de Sagan, do Carl Sagan, de que alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias? Pois é, nós estamos vivendo tempos extraordinários. Nós estamos vivendo tempos em que a forma como a legislação está construída, ela não estava preparada para sofrer um ataque dessa magnitude. Então, se os tempos são extraordinários, as medidas precisam ser extraordinárias. Até porque essas mesmas instituições, elas acabaram dormindo no ponto. Elas foram omissas, sabe, não vai ser com nota de repúdio que você vai barrar o crescimento do fascismo, o crescimento do autoritarismo, o crescimento de um movimento que pode derrotar a democracia. Então eu pergunto para vocês, se vocês olharem a Constituição, se vocês lerem todos os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da democracia, tudo que tá lá, e você vê que, por exemplo, faltam alguns mecanismos para defender tudo isso, você acha que é inconstitucional você agir contrário a algumas normas para manter todo o resto dos princípios, para você salvar o Estado, para você salvar a democracia? Será que é mais grave você arranhar a letra da lei, você desrespeitar algum instituto legal, do que você respeitar um instituto e deixar a democracia ruir e acabar com todo o ordenamento jurídico? Porque uma vez que a democracia cai, cai tudo. Todo o ordenamento, ele deixa de ser algo para proteger as pessoas e passa a virar uma faca, uma arma na mão de quem está no controle. É esse o contraponto que eu queria trazer. Eu quero saber o que vocês pensam, se vocês acham que faz sentido você defender a legalidade, sendo que a legalidade pode levar a um princípio que pode corroer a democracia. Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Eu vou ficando por aqui e apenas um último recadinho que eu queria dar para vocês é:
se inscreva no canal se você não está inscrito. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, curta, comente, leve para as outras pessoas, vai lá, mostra, olha, o cara que trouxe um vídeo, depois trouxe outro vídeo contrário. Acho que nós precisamos fomentar essa discussão, e se você gostar do nosso trabalho, você pode ajudar, você pode fazer um Pix, a chave do Pix vai estar no comentário fixado, ou então você pode se tornar um membro do canal e ter, por exemplo, acesso adiantado, como por exemplo a Natália Silvestre, o Davi e o Guilherme Azevedo, que são membros do canal, que são apoiadores do canal, e a Luana Mauerberg e o Mako Sipper, que são patronos do canal. Então, pessoal, mais uma vez obrigado a todos, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.